ela se chama Carolina Santos, ela é Interaction Manager e instrutora de Mindfulness da IBM do Brasil. A Carolina Santos trabalha na IBM há mais de 13 anos, grande parte de sua carreira baseada em gestão de projetos de times globais. Atualmente, a Carolina é profissional certificada em metodologias ágeis, Product Owner and Scrum Master Certified. A Carolina também é instrutora de Mindfulness, palestrante, como já dissemos, né? E de acordo com o protocolo de aplicação dessa prática, reconhecido internacionalmente, ela tem desenvolvido turmas do programa de semanas junto aos colaboradores da IBM com resultados bastante expressivos. Hoje à noite, a Carolina vai compartilhar alguma coisa sobre esse assunto conosco e tenho certeza que vai ser bastante proveitoso para todos. Primeiramente, eu que quero agradecer a oportunidade de poder trazer um pouquinho aí da minha vivência, do conhecimento do Mindfulness. Vou explicar para vocês do que se trata. E antes eu queria só uma palavrinha que quando o Alan me convidou para fazer essa apresentação, ele também não sabia, mas o meu pai falecido, ele era frequentador, era rotariano, em São Caetano, lá no Oeste, né, em um dos clubes lá, e era muito ativo, enfim, ele também ganhou concursos de trovas e coisas do tipo, ele era muito ativo nessas atividades do Rotary de São Caetano, então para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, eu sempre participei de eventos, enfim, e sempre estava nesse universo e via como ele era engajado nas atividades, enfim, então para mim foi muito bom ter ouvido vocês falar aqui. Me relembrou um pouco os tempos que meu pai ainda estava vivo. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui também. Ele estaria orgulhoso de estar aqui. E por que o tema corporações exponenciais? Porque é a vivência que eu tenho hoje com a Mindfulness, não é? Dentro das corporações, dentro da corporação, no caso da IBM. Então, eu vou trazer um pouco da visão geral e um pouquinho do como que é lá dentro, quais são os resultados, enfim, o que isso traz para o negócio em si, tá bom? Então, deixa eu me apresentar um pouco aqui. Eu já fui apresentada a vocês, né? Só passar mais um pouco. Hoje estou como Scrum Master na IBM. Para quem não sabe o que é Scrum Master, é como se fosse uma gerente de projetos que utiliza metodologias ágeis, hoje muito utilizado nas empresas de TI, não é? E sou um membro da comunidade Mindfulness IBM, que, na verdade, a gente começou a fundar ela em 2019. No início de 2019, queremos uma governança, temos mais 3 instrutoras lá e nós trabalhamos ativamente como voluntárias, na verdade, não é a nossa principal função na IBM. Trabalhamos como voluntárias para poder facilitar cursos, sessões, palestras e workshops para os colaboradores, tá? Sou instrutora de Mindfulness certificada, né? Exige realmente aí um tempo, um esforço para poder, e tempo até longe da família, porque são retiros, enfim, que a gente tem que ficar longe de casa, para poder se certificar, né? E poder estar hábil de poder fazer as sessões, né? Com as pessoas, porque realmente exige bastante responsabilidade. Bom, o que seria o Mindfulness, né? Primeiro eu vou trazer um pouco do histórico do Mindfulness no Ocidente, né? Porque ele vem de culturas contemplativas já milenares, como o hinduísmo ou o budismo. Porém, John Kabat-Zinn, que ele era um professor da Universidade de Medicina de Boston, Massachusetts, e ele resolveu trazer esse conhecimento dele de meditação que ele já tinha, ele era um meditador, ele resolveu trazer para dentro da universidade e para dentro dos hospitais. Então, ele começou a trazer todo esse conhecimento de meditação para dentro do hospital da universidade. E ele começou com um grupo de pessoas com dores crônicas. Então, a partir do momento que ele foi aplicando aquilo, ele tirou qualquer resíduo, qualquer resquício religioso e trouxe totalmente para a prática clínica os resultados desses pacientes com dor crônica, até que saltou aos olhos dos médicos e outros pacientes com outras doenças crônicas também começaram a participar desses programas de 8 semanas que foi ele que criou. Então, a partir daí, isso já trouxe a atenção da ciência na década de 70, e a partir daí, diversos
estudos científicos, enfim, foram feitos através desses cursos de 8 semanas do Jon Kabat-Zinn. E dessa forma foi possível comprovar a eficácia através da ciência desses programas de 8 semanas, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês durante a apresentação, tudo bem? Bom, agora trazendo aqui para a nossa realidade, o que seria o mindfulness? A gente traduz em português como atenção plena ou consciência plena, tudo bem? Eu trouxe frases simples aqui, geralmente eu coloco algumas frases de alguns especialistas, eu trouxe uma frase simples para que realmente todos possam entender, que é realmente estar consciente da nossa experiência no momento presente, seja o que a gente estiver fazendo agora, tá? Com certas atitudes que são necessárias, que é de abertura e curiosidade e sem julgamentos. É simplesmente estar com a experiência da maneira que ela está se apresentando. Por exemplo, agora a gente trazer a consciência para a postura que a gente está sentado. Como está as minhas costas, se de repente eu sinto alguma tensão no corpo. Isso já é um ato mindful, de trazer, por exemplo, para a minha postura no momento. Tudo bem? Bom, e essa habilidade de atenção, na verdade, é inata do ser humano. A gente pode ver até nessa foto, quis trazer essa foto para vocês, que fala sobre a curiosidade da criança, né? Quando ela encontra algo novo, ela é curiosa, aberta, ela utiliza todos os sentidos ali para poder investigar aquela descoberta, não é? E com o tempo, com a nossa vida corrida, enfim, frenética que vivemos, a gente vai perdendo essa habilidade, porque o nosso cérebro ele se molda a tudo, aos nossos hábitos de vida, pensamentos, enfim. E da mesma maneira que ele se molda a isso, ele pode se moldar também para o que a gente quer que ele se molde, certo? Então, no caso aqui, através das práticas, a gente pode afinar novamente essa habilidade de atenção, que essa é a proposta de Mindfulness, afinar essa habilidade de atenção inata do ser humano, tá bom? E como que a gente pode praticar? Vamos lá. Maneira de praticar o Mindfulness. Práticas simples e informais, que a gente pode criar novas conexões no nosso cérebro, simplesmente fazendo uma alimentação com atenção plena, de repente caminhando com atenção plena, que é uma atividade que a gente faz tão automático, na verdade, tomar banho com a atenção plena também, como, por exemplo, quem nunca parou para se perguntar, nossa, será que eu passei o shampoo, na verdade? Isso já aconteceu, deve ter acontecido com alguns de vocês, né? Então, trazer consciência pelas essas pequenas atividades do nosso dia a dia também já nos ajuda a afinar essa habilidade de atenção. Assim como as práticas contemplativas, que são as meditações, e vocês vão entender que tem meditações mindfulness e outras meditações de outras culturas contemplativas, certo? A meditações mindfulness, ela tem algumas ferramentas para trabalhar exatamente essa habilidade de atenção, essa que a gente diz de flexibilidade cognitiva. Tudo bem? Então, são as duas formas de poder praticar mindfulness. Vou trazer aqui para vocês um pouco dos benefícios como um todo, tá bom? Em geral, para a vida do indivíduo. A produtividade, por exemplo. Dizem que ser multitasking é produtivo, né? Mas já foi comprovado através de estudos que o multitasking não é nada produtivo e a gente não tem benefícios do multitasking, né? Porque, de certa forma, se você não está focado ali numa atividade, por vez, você não vai muito a fundo naquela atividade, não é? Então, de certa forma, estando focado no momento do presente, no que você está fazendo, por exemplo, escrevendo um e-mail, sem se engajar por devaneios, enfim, por outras coisas que estão acontecendo na experiência, então a gente vai ser muito mais produtivo naquilo, não é? A gente vai poder estar focado naquela atividade. E o Mindfulness trabalha a neuroplasticidade. É claro, eu vou trazer aqui de uma maneira bem simples, peço licença para tiverem médicos aqui no grupo, vou trazer de uma maneira bem simples para que realmente, é da maneira que eu explico para as pessoas, tudo bem, para que elas entendam essa complexidade do nosso cérebro. Essa neuroplasticidade, ela realmente essa habilidade que o cérebro tem, ele é plástico, de criar novas conexões, né, de ter novas sinapses mentais. Então, a gente cria realmente novos caminhos do que a gente já está acostumado a ter, né, através do nosso cérebro. Então, por exemplo, nós temos, os estudos já mostram que nós temos a expansão do nosso pré-córtex frontal, que é a nossa parte executiva do cérebro, e a diminuição da amígdala cerebral, que é uma massa cinzenta de neurônios que é responsável pela nossa regulação emocional, por exemplo. Quanto maior a amígdala cerebral,
mais nós reagimos aos eventos externos. E quanto menor a amígdala, nós tendemos a reagir menos e tendemos, então, com o córtex frontal um pouco mais expandido, a massa cinzenta mais expandida, nós podemos ter decisões, então, visão estratégicas muito mais hábeis para o nosso dia a dia. E na neuroplasticidade, estamos aqui a regulação emocional, como eu acabei de dizer para vocês, né? Sobre reagir menos às situações e responder às situações de maneiras mais funcionais. Então, dessa maneira, nós temos decisões mais hábeis e assertivas no nosso dia a dia, não é? Não só no trabalho, mas, enfim, para todas as atividades diárias que nós fazemos. Nós a gente tendo uma visão um pouco mais ampla da gente mesmo, da nossa experiência, do nosso momento presente, a gente começa a olhar o outro de uma certa maneira diferente. A gente também treina essa habilidade empática de calçar, né, o calçado do próximo e tentar ter esse olhar com a perspectiva do próximo. Então, as relações, elas realmente melhoram, as conexões melhoram. E dessa forma, a gente tem aí um melhor bem-estar, com todos esses pontos mais harmônicos na nossa vida, não é? Então, aí está algum dos inúmeros benefícios que nós podemos ter com as práticas de mindfulness, tudo bem? E eu trouxe aqui uma pesquisa de Harvard, não sei se vocês já ouviram falar, que foi constatado nessa pesquisa que nós passamos 47% do nosso tempo distraídos ou engajados em outras coisas que não do momento presente que nós estamos vivendo, né? Enfim, e eles também associaram essa pesquisa ao como o indivíduo se sentia quando ele estava divagando. Eles fizeram uma associação com satisfação e felicidade. E foi detectado que quando estamos divagando, 47% do nosso dia, ou seja, quase metade da nossa vida, se formos para pensar, não é? Quando estamos engajados e distraídos, nós geralmente estamos insatisfeitos ou infelizes. Por quê? Vou trazer um exemplo prático. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, assim como esse moço aqui. Ele está ali, tem coisas a fazer no trabalho dele, e ele está em casa pensando no que ele poderia estar fazendo, ou na cerveja que ele poderia estar tomando, ou no tempo com os filhos, enfim, seja o que for, que não seja o que ele precisa fazer naquele momento. E quando ele chega em casa e ele realmente consegue estar ali tomando a cervejinha, estar com os filhos, estar com a esposa, com a família, o que seja, ele começa a se culpar porque ele não fez o que eu deveria ter feito, porque ele não estava presente ali no trabalho, executando as atividades que ele deveria ter executado. Então, o indivíduo está sempre insatisfeito, infeliz, e nunca ali vivendo o momento presente de maneira plena, não é? E, bom, trazendo aqui um pouco mais de alguns dados, o Mindful Leadership Institute, além, né, dos 47% da mente divagando, foi feito um estudo de que detectaram que 70% dos líderes reportam regularmente ser incapazes de estarem atentos às reuniões. E apenas 2% deles realmente reservam tempo para poder melhorar aí um pouco a produtividade pessoal. Ou seja, investir um pouco de tempo também, não só nos skills necessários para o trabalho executar o trabalho dele, mas aqueles soft skills que chamamos de soft skills, não é? Que também são tão necessários para que a gente possa navegar em todo esse ambiente de business e corporativo, né? Então, trazendo aqui essa reflexão, por que praticar, na verdade? Além desses inúmeros benefícios que eu citei para vocês, tem aí uma relação direta com a nossa felicidade. Então, praticar mindfulness e atenção plena é uma oportunidade de a gente poder desfrutar dos momentos da vida, né? E para isso a gente precisa, além da atenção, a intenção de estar presente. Eu sempre falo com os participantes dos programas que nós fazemos na IBM, que eles precisam da intenção de estar ali presente, né, fazendo aquilo, com a intenção de que eles tenham um objetivo ali de mudar algo na vida deles, não é? E atrás dessa intenção, sempre uma atitude que a gente fala, que é o do não julgamento, abertura e curiosidade, porque geralmente quando a gente está, ou que seja, estou falando do exemplo do trabalho, ou mesmo na vida fora do trabalho, sempre há situações que não são agradáveis e que, de certa forma, a gente precisa olhar para elas com abertura e curiosidade e criar aquele espaço onde está a sabedoria, em que a gente possa ter escolhas mais hábeis em relação a essas situações que vão acontecer, não é? E por que tudo isso é relevante, não é? Esses são alguns dados aqui que nós temos, tudo bem? Que fala exatamente sobre essa questão
de transtornos de ansiedade e depressão, que o Brasil é o país com o maior número de casos de transtornos de ansiedade e o quinto maior em casos de depressão. E eu acho que se eu perguntar para vocês, acho que cada um de vocês vai ter aí alguém que vocês conheçam que tenha tido alguma crise de transtorno de ansiedade, crise de pânico ou até depressão, na verdade, porque realmente é algo a gente está vendo como algo que parece que normal da sociedade, não é? Enfim. E, bom, eu conheço várias pessoas, né? E realmente é a realidade nossa que nós estamos vivendo, né? Isso pode ser de acordo com vários fatores. É claro que a gente está falando agora de um momento de pandemia, que isso foi se agravando, diversos desses fatores da pandemia, enfim. Mas a gente já vive nesse mundo frenético, a gente chama de mundo VUCA, né? Em português ficaria VICA, porque é um mundo volátil, onde tudo acontece numa velocidade extrema, que a gente sente que a gente não está conseguindo acompanhar. Não sei se algum de vocês se sentem dessa maneira. E com isso vem a incerteza, né, do que fazer nesse mundo líquido, não é? Onde tudo muda tão rápido. Como agir, né, nesse ambiente volátil, nesse ambiente líquido. E também devido à complexidade de tudo que está acontecendo. As escolhas estão complexas, tudo está interconectado e, ao mesmo tempo, interdependente, não é? E eu vou trazer um exemplo bem simples. Por exemplo, eu vou comprar um tomate no supermercado. Eu, Carolina, na minha visão, porque eu gosto de coisas naturais, enfim, tudo mais. Então, eu trouxe essa reflexão. Vou comprar um tomate no supermercado, só que, ao mesmo tempo, eu fiz a escolha de comprar esse tomate, só que por trás disso, às vezes eu não estou consciente de que eu estou ali incentivando um agrotóxico, incentivando pesticida, um exemplo, tá, que eu estou dando general, ou por trás disso tem um trabalho degradante, um trabalho não sustentável, e eu estou, de certa forma, colaborando com o aquecimento global. Bom, estou trazendo aqui uma visão mais catastrófica da coisa, né? Só para a gente ter como exemplo. Então, cada escolha que a gente faz, ela está conectada com diversas outras da mesma rede, enfim, porque tudo está extremamente complexo, né? Que escolhas fazer, não é? E todas essas outras, o volátil, incerto, complexo, acabam no ambíguo, porque exatamente por isso, que escolha fazer? A cada escolha eu tenho uma renúncia, de certa forma, não é? Então, todo esse cenário VUCA, frenético, faz a gente, de repente, estar em situações que a gente não consegue lidar. E realmente, às vezes, a gente não tem a regulação emocional necessária para poder lidar com tudo isso que está acontecendo hoje em dia, não é? E tudo isso acaba gerando um pouco de estresse na nossa vida, não é? Por isso eu quis trazer falar um pouco sobre esse estresse do homem moderno, uma relação aqui com a nossa evolução humana, que nós evoluímos de primitivos, não é? Que viviam em ambientes hostis, sempre fugindo dos seus predadores e sempre em estado de alerta, não é? Bom, vou trazer aqui o exemplo desses antílopes ou desses gnus aqui na savana, e que eles estão vendo esse leão, provavelmente eles já estão no estado de alerta, se preparando para fugir quando necessário, certo? Que a gente chama no estado de ameaça, de luta e fuga. E esse antílope, se esse leão quiser atacá-lo, ele vai correr, o corpo dele já vai enviar enfim, vai enviar vários hormônios para ele, que ele vai se preparar para a luta ou para a fuga. E ele vai correr desse leão. Vocês já devem ter visto o National Geographic, né? E como os antílopes correm, os leões não conseguem pegar, não é? E ele vai correr até que o leão desiste. E o antílope ele vai parar, ele vai ter tempo de se recompor, né, de descansar. Ele nem vai lembrar do leão, ele não vai ficar lembrando, falando, nossa, que leão folgado. Imagina, para ele, ele vai voltar à vida de antílope e vai descansar e tudo bem, até que o próximo predador venha tentar correr atrás dele, não é? E, bom, qual que é a diferença nossa para os mamíferos, não é? A diferença é que nós temos essa parte aqui por trás da nossa testa, que é o pré-córtex frontal, que, aliás, é uma parte do cérebro extremamente criativa, que ela pode ser bem criativa para coisas boas, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, ou pode trazer os pensamentos mais catastróficos, né? E quando a gente está no automático, nesse processo automático do nosso dia a dia frenético, a gente não se dá conta, por exemplo, quando a gente recebe um e-mail atravessado do cliente, vou trazer um exemplo.
Se você se der conta de como o seu corpo está, ele já está sentindo que é uma ameaça. Todos os sintomas, ali, às vezes o coração começa a bater, começa a suar, enfim. A respiração ela já se altera, não é? Então, é o meu corpo me preparando para a luta e para a fuga, não é? E isso, enfim, através da situação, ou às vezes através de situações gatilhos que eu nem estou atento, porque eu estou no piloto automático, e meu corpo está ali 24 por hora, liberando cortisol, adrenalina no meu corpo. Isso trazendo diversos efeitos nocivos, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física, não é? Saúde mental, de repente aí, deixando esse sistema de ameaça mais hipersensível, né? Causando aí crise de ansiedade, síndrome do pânico, até chegar a uma depressão, ou sintomas físicos, né? Porque como esses hormônios liberam, por exemplo, glicose no nosso sangue para a gente ter aquele punch para poder correr, para lutar, a nossa pressão arterial ela aumenta, não é? Então, são diversas outras doenças crônicas que podem aparecer através de 24 horas com esses hormônios que são necessários para a nossa sobrevivência, porém, a longo termo no nosso corpo, eles podem trazer consequências totalmente nocivas, como uma diabetes, uma pressão alta, não é? Enfim, trouxe isso aqui para você exatamente para a gente ter uma noção de trazer isso para a consciência, não é? Do quão perigoso e quão silencioso esse nosso inimigo chamado estresse, não é? E pelo simples fato de a gente estar no piloto automático e não se ligar desses momentos em que o meu corpo está ali me dando alguns sinais. Tudo bem? E praticar mindfulness é como se a gente estivesse, coloquei até em aspas, reensinando o nosso corpo e o nosso cérebro a voltarem para esse estado mais regulado e mais neutro, né? Ter essa regulação, esse equilíbrio emocional para diversas situações, não só para trazer essa consciência que eu estou no piloto automático, que meu corpo está ali me avisando, não é? De maneira silenciosa, de certa forma, e trazer essa consciência, inclusive para a conexão com o meu próprio corpo também, porque nós estamos tão desconectados com ele. E eu quero trazer alguns pontos que desmistificam a questão do mindfulness, tá? Que realmente é algo que passa pela cabeça de todo mundo, inclusive para quem não tem ainda conhecimento, e tudo bem, isso é super normal. Bom, não é zerar a mente, porque os pensamentos estarão aqui, como eu disse, a nossa mente é totalmente criativa, pensamentos são eventos mentais que vão estar sempre aqui, então não é sobre zerar a mente, é sobre estar com esses pensamentos, isso, e observá-los, como observador curioso, a gente trabalha o que a gente chama de metacognição, que é realmente notar que eu estou divagando, que eu estou no piloto automático, e eu, de maneira consciente, eu me desvencilhar desses pensamentos que podem ser imaginários, na verdade, né? Inclusive ameaças imaginárias que eu, no automático, acho que são reais, não é? Bom, e não é sobre relaxar também. Embora seja um subproduto disso, nós relaxamos nas práticas de mindfulness, mas, enfim, não é sobre relaxar. Muitas pessoas vêm do programa, nós fazemos uma anamnese antes de aceitá-las para fazer o programa de 8 semanas, e muitas delas dizem, eu quero relaxar. Aí depois, com o tempo, elas vão entendendo que não é essa a intenção principal. E principalmente aqui, não é uma religião, né? Quando veio para o Ocidente, todos os esquistos religiosos foram retirados dessa ferramenta milenar, tudo bem? Então, ela é totalmente hoje embasada pela ciência e desvinculada de qualquer prática religiosa. E não é necessário um local ou posição específica para praticar. Tá? Vocês vão até ver isso, vou até mostrar para vocês esse exemplo, e que a gente pode praticar de qualquer local, inclusive da nossa mesa do trabalho, sentado aqui na nossa cadeira. Trazendo um pouco, afunilando aqui para as corporações exponenciais, né? Algumas organizações já entendem que o mindfulness é um soft skill de sucesso. Essas são apenas algumas, não é? Há diversas já por aí, porém eu trouxe alguns exemplos de grandes empresas que já entendem que hoje o resultado do negócio, que é extremamente importante para as empresas, o negócio como um todo, é importante o bem-estar do indivíduo, porque fica um pouco incoerente se eu não tiver um indivíduo saudável, pleno, satisfeito, produzindo e ter bons resultados, entregando valor para o negócio, né? Então, isso já está
mais consciente. E nessa pandemia, isso veio à tona muito mais, né? Trazendo para o universo corporativo, os benefícios dentro do ambiente corporativo, eu coloquei alguns aqui que eu já noto, que eu trabalho com o meu time, e de feedback de pessoas que fizeram os programas e que praticam, que me trazem, tudo bem? Então, eu fiz um levantamento de todos eles aqui. As questões das decisões mais assertivas é algo que, sim, que as pessoas falam muito, porque com essa regulação emocional a gente aprende a responder ao invés de reagir às situações de trabalho, que são diversas ações desconfortáveis que podem acontecer no dia, não é? Essa cooperação mais clara e eficaz com parceiros de trabalho, com os clientes. Esse mundo VUCA, ele pede um ambiente mais colaborativo para que a gente tenha decisões mais rápidas, tenha uma entrega mais rápida e com valor para o negócio também, não é? Então, a cooperação entre os indivíduos, os colaboradores, é de extrema importância para que essa roda gire de uma maneira mais fluida. Aprimorando a inteligência emocional, vocês podem ver que estão bem ligados, né, os benefícios. A gente acaba realmente descomplicando os cenários que parecem tão complicados quando a gente está ali no automático, reagindo. Quando a gente para pensar de maneira consciente, a gente vê que nem era tudo aquilo, né? Quem nunca passou por isso? E desenvolvendo essa empatia e essa compaixão, que é ampliar essa visão sobre o próximo, né? A empatia, ver o outro sob a perspectiva dele, né? E essa compaixão que muitas pessoas veem como piegas, né? Ou com algo como vulnerável, mas na verdade hoje o CEO do LinkedIn, ele fala muito sobre isso, sobre compaixão, e ele é um líder extremamente estratégico. E já teve TED Talks, palestras sobre a compaixão, da importância da compaixão dentro do ambiente corporativo e qual é a consequência para a agilidade da entrega do serviço, a agilidade da entrega e o valor da entrega por negócio como um todo. Então, é extremamente importante o que o Mindfulness pode trazer, né? Essa visão mais humana mesmo, para com o outro, essa conexão humana que é tão importante. Fortalecer o mindset ágil, que hoje, bom, o Alan conhece bem disso também, ele também é do ambiente de TI, como o mindset ágil é importante para entregar valor, né, para o cliente, e isso traz essa adaptabilidade para o nosso cenário atual, não é? Decisões sábias e decisões com mais velocidade que estão sendo exigidas, mas de maneira mais harmônica ali entre os indivíduos, entre os colaboradores. E fazendo essa entrega de valor e mais rápida para o negócio também. E melhorando a comunicação. Você aprende a ouvir mais, falar menos, entender as entrelinhas, enfim, isso é ótimo para uma conversa com um cliente, por exemplo, né? Ele se sente ouvido, cria ali um rapport. Então, esses são alguns dos benefícios dentro do ambiente corporativo que nós ali, trabalhando e atuando, estamos sentindo e notando. Bom, eu trouxe aqui esse slide só de alguns feedbacks dos programas de 8 semanas, tudo bem? Nós, como voluntários, ainda estamos caminhando nessa questão de colocar aí os NPS, os feedbacks de maneira um pouco mais segmentada, enfim, para trazer, né, de uma maneira mais detalhada, mas aqui está a maioria da satisfação, nível de satisfação das pessoas que fazem o programa de 8 semanas, que são exatamente 8 semanas, 2 horas por semana, por 8 semanas. Né? Então, a gente vai trabalhando o Mindfulness, essas ferramentas de atenção plena de maneira gradativa em cada uma das sessões. Bom, agora eu quero fazer um convite para vocês. Já utilizando aí uma atitude de abertura e curiosidade para a nossa experiência e para o que estiver presente, a gente fazer uma prática bem rápida, que na verdade qualquer um aqui, mesmo que não trabalhe em empresa, enfim, para utilizar na vida diária, tudo bem? Antes das atividades, entre transições de atividades, por exemplo, antes de uma reunião importante, ou antes de ter uma decisão importante de algum planejamento, não é? De alguma coisa que você quer acionar e que você quer ter um pouco mais clareza daquilo. Então, exatamente como essa foto eu quis trazer, inclusive, para mostrar que a gente não precisa de posição de lótus, de estar numa natureza, num lugar específico para poder fazer essa prática.
tá? Então, eu vou pedir para vocês se colocarem numa postura confortável e, ao mesmo tempo, alerta, com a intenção de estar presente na prática. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Quem não se sentir à vontade de fechar os olhos, pode simplesmente colocar o seu olhar na linha abaixo dos olhos, num ponto que não lhe traga nenhuma distração. Tá joia? E, aos poucos, a gente vai notando aqui os apoios do nosso corpo, nossos pés no chão, e como o nosso corpo está acomodado na cadeira, trazendo aí a curiosidade para as sensações do nosso corpo, emoções e até pensamentos que estão presentes. Apenas notando de maneira aberta, curiosa, como uma criança faz quando está investigando algo. Observe o seu corpo como se estivesse observando pela primeira vez. E, aos poucos, a gente vai levando a atenção para a nossa respiração. Como está a sua respiração no momento? Sentindo apenas de maneira natural, deixando ela fluir por todo o seu corpo. Como que é sentir a sua respiração? De repente, você até sinta alguns movimentos da respiração no seu abdômen, inflando e desinflando. Se notar que tiver alguma tensão em alguma parte do seu corpo, você pode respirar com essa parte do corpo, tentando aliviar um pouco essa tensão. E, aos poucos, eu vou trazendo novamente a atenção para as sensações do meu corpo, emoções e pensamentos presentes. Me abrindo para a minha experiência do momento presente. Estando aqui e agora. Em seu tempo e ritmo. Suavemente. Você pode fazer pequenos movimentos nas extremidades do seu corpo, nas mãos, nos pés. E, aos poucos, trazendo essa prática ao final. Bom, a gente teve a oportunidade agora de simplesmente se abrir para a experiência que está presente. Vocês podem utilizar isso no dia a dia. Estou ali, precisando partir de uma tarefa para outra, geralmente eu faço muito isso, e me abro para o que está presente, sinto o meu corpo. Será que eu estou naquele sistema de ameaça? Como que está? Será que eu estou com alguma tensão? Minha postura? Minhas costas estão doendo porque de repente estou curvado? Enfim, é para trazer essa consciência de como eu estou no momento. E trazendo atenção para a respiração após isso, eu, ao mesmo tempo que eu estou ali treinando a habilidade de atenção para algo específico, que é a respiração, que está sempre no momento presente, a respiração, eu também estou ativando meu sistema autônomo parasimpático, que traz aquele relaxamento. E geralmente o sistema parasimpático, ele também libera alguns neurotransmissores, por exemplo, a acetilcolina, que também diminui os níveis de cortisol no nosso corpo. Então, trazer atenção para a respiração de maneira consciente é extremamente benéfico também para o nosso corpo, tá bom? E depois da respiração, vocês perceberem que a gente abriu novamente para a experiência. Ou seja, muitas vezes a gente percebe que parece que está tudo diferente. Puxa, eu estou conseguindo ter uma visão mais clara das coisas, enfim, né? Consigo ter alguma solução para aquele problema que eu estava ali batendo cabeça, enfim.
E vocês vão entender que não é a experiência que mudou, é o seu olhar em relação à experiência. Então, trazer esse olhar para o momento presente, ele realmente, a gente trabalha esse espaço entre estímulo e reação. E nesse espaço está aqui a resposta sábia e funcional para a nossa vida diária, para o nosso trabalho, enfim, para a nossa felicidade e satisfação. Tudo bem? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de trazer esse assunto de maneira aqui breve, mas eu espero que eu tenha sido possível passar a mensagem para vocês. Obrigada. Obrigado, Carol. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela palestra, por nos ensinar aqui, trazer essa paz que acho que está até pairando aqui no ar, na casa de cada um, né? Se nós estivéssemos ao vivo, o impacto teria sido ainda maior. E nós faremos ao vivo, tá? Assim que essa pandemia acabar, eu estando ou não presidente, aí eu vou pedir autorização para o presidente eleito, para que a gente possa fazer uma palestra de mindfulness ao vivo, porque isso traz paz de espírito. Muito obrigado a você.